A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos começando mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza 353, no centro, atrás do Seja ali. E você é nosso convidado para participar das nossas reuniões. Por enquanto, nós só estamos abrindo no domingo o templo. Às 9h30 da manhã nós temos uma devocional, às 10 horas um estudo mais aprofundado da Palavra de Deus, que é a Escola Dominical, é aberto a todos, e à noite, às 19 horas, temos o nosso culto público. Então, você está convidado a participar das nossas reuniões e transmitimos também online pelo Facebook, no Igreja Presbiteriana de Lages, tudo junto ali, dá uma procurada lá no Facebook. Agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós estamos aí iniciando o mês de julho. O mês de julho, na nossa igreja, é um mês que nós prestamos homenagens aos pastores jubilados, às viúvas de pastores. E nesses tempos que nós estamos vivendo, nós temos aí sentido a dor do luto, da perda, né? Inclusive, perdemos um membro da nossa igreja, já não estava morando mais aqui em Lages, estava em Anita, o Marcos Norio, né? Um amigo muito querido, barbeiro ali, aqui no centro da cidade, e faleceu também devido ao Covid, né? Então, nossa solidariedade, os nossos sentimentos aos familiares, aos membros da nossa igreja que conviveram um bom tempo com Marcos, que Deus esteja abençoando, confortando e nos animando no Senhor, né? Sabendo que Ele está com o Senhor. Nós vamos orar para iniciar a nossa meditação, pedindo que Deus esteja nos abençoando, esteja abençoando a nossa cidade e nos livrando do mal a cada dia. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, mesmo quando nós nos deparamos, ó Deus, com a tristeza, com a dor da partida, com a morte, o Senhor nos consola e nos revela que o Teu cuidado vai muito além, ó Deus, do nosso dia a dia, alcança a eternidade. Rogo pelos enlutados, ó Pai, por aqueles que estão perdendo os seus entes queridos, que o Senhor esteja presente, ó Deus, o consolo que só o Senhor pode dar, só a Tua mão poderosa, a Tua mão abençoadora, a Tua mão confortadora pode nos dar neste momento, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando os familiares do Marcos, que o Senhor esteja com os filhos dele, ó Deus, esteja também, ó Deus, com os familiares, os irmãos, irmãs, com a mãe. Ó Deus, esteja nos abençoando nesta caminhada e nos dando a certeza da Tua presença, do Teu amor, do Teu cuidado e da salvação que só o Senhor pode prover por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de levar a Tua palavra. Esteja abençoando a nossa cidade, onde quer que a nossa palavra chegue, ó Deus, a Tua palavra seja abençoadora. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, hoje nós vamos trazer aqui
É praticamente um encerramento do mês de junho. No mês de junho nós falamos sobre o amor de Deus e como nós retribuímos esse amor, né? Como nós demonstramos esse amor. E hoje eu quero trazer aqui algo muito especial, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão numa extrema solidão, né? Há muito medo, há muita desinformação, infelizmente, né? Quem poderia ajudar está mais atrapalhando do que ajudando, os meios oficiais de informação, né? E nós estamos, então, vivendo aí situações de pessoas que estão amedrontadas dentro das suas casas, estão com medo de voltar a viver em sociedade. Nós estamos incentivando, né, os membros da nossa igreja, também a você, querido ouvinte, que você procure se cuidar, vá tomar a vacina, né, procure se imunizar. É o caminho que nós temos que percorrer. Cuidar da nossa saúde, cuidar de quem nós amamos, cuidar do próximo, atender às necessidades do próximo. Mas hoje, especialmente, a questão da solidão eu queria tratar, né? Nós vamos ler o Salmo 139, um salmo de Davi. Então esse salmo é muito especial, ele é uma oração. Então preste atenção nessa oração que o rei Davi faz a Deus, uma conversa de muita intimidade, muita reveladora da presença de Deus, do poder que Deus tem sobre a nossa vida, da presença de Deus na nossa vida. Então o Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detei nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, pois, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Queridos, a meditação de hoje tem por tema a solitude com Deus. E o primeiro ponto é que solidão não é solitude, ou vice-versa, solitude não é solidão, não é? Mas nós iniciamos a nossa conversa falando sobre solidão, né? E solidão é aquele sentimento de estarmos sozinhos, abandonados, sem a quem recorrer, ninguém que nos ouça, ninguém que nos acompanhe, ninguém que por nós vele. E isso é muito triste. Quando nós somos tomados por esse sentimento, realmente a nossa autoestima é solapada. O nosso senso de sobrevivência, ele desanima, porque nós somos criados como seres para viverem em sociedade, para viverem conectados, para viverem ajudando uns aos outros e sendo ajudados. Então, quando esse sentimento de solidão chega ao nosso coração, à nossa mente, realmente nós vacilamos, nós nos entristecemos, nós adoecemos, e a palavra de Deus nos traz exatamente essa revelação, que a solidão, ela é um engano para aquele que ama a Deus, porque com Deus nós não estamos sozinhos. Nós podemos estar em estado de solitude, ou seja, buscar momentos em que nós estejamos sozinhos com Deus, estejamos como o Senhor Jesus recomendou. Quando você for conversar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e lá você tem a conversa com Ele sem ninguém precisar saber qual é a sua conversa com Ele, não é? Porque o Pai que te vê em secreto vai te abençoar. Então, são coisas diferentes, né? A solitude da solidão. A solitude também, ela nos proporciona momentos de reflexão, enquanto a solidão nos faz pensar em coisas ruins. A reflexão, ela é um momento em que nós podemos avaliar ou buscar conhecimento ou comunhão com Deus, conhecer mais a palavra dele, orar com ele. Então esse momento de solitude, né, é muito comum nas religiões orientais, os momentos de meditação, né? Então a meditação fica uma coisa mais animada, assim, mais chique, né, vamos dizer assim. Mas é um momento de solitude, é você com Deus, na meditação, buscando conhecer a Deus, usando a sua palavra, bebendo daquilo que Deus revelou na sua palavra, e isso nos alimenta, nos renova e nos anima, porque é o Espírito de Deus agindo em nós. Então não há a solidão quando nós estamos em solitude, porque a solitude é uma opção que nós temos para viver a nossa espiritualidade. Então, nós temos na palavra de Deus a revelação de que Deus nos conhece de uma forma que nós mesmos não nos conhecemos. Nós mesmos não conseguimos atingir a profundidade do nosso ser, das nossas angústias. E Davi, o salmista Davi, o rei Davi, o inspirado servo de Deus Davi, ele está nesse momento de solitude, está fazendo reflexões, e Davi passou muitos momentos ruins de solidão, passou momentos de perseguição, de injustiça, momentos que ele não podia estar com a sua família, momentos que ele estava com pessoas tidas como pessoas ruins, né? Homens amargurados, homens marginalizados. Quando ele estava fugindo no deserto de Saul, ele se abrigou na caverna de Adulão, e a descrição que a Bíblia faz daqueles homens da caverna de Adulão é que eram homens solitários, homens que eram marginalizados, à margem da sociedade, homens amargurados, né? Então,
a companhia que Davi estava ali não era a melhor companhia, né? Então a gente pode dizer que Davi estava em solidão no aspecto de companhia, mas a reflexão que ele faz, nós vemos que Davi está em solitude, ele está refletindo sobre a sua vida e ele expõe o que ele sabe, o que ele sente de Deus, que Deus primeiro sonda e conhece a vida dele, sonda, né? Então quando a gente fala em sonda, em equipamento de sondagem, o que é? É que vai nas profundezas, não fica só na superfície. A sonda, ela faz referência a profundezas, não é? Então, esse sondar de Deus em nós é que ele nos conhece profundamente. E a solidão de Davi é caracterizada por um momento muito interessante, em que ele já demonstra, né, que mesmo em solitude ele sente falta de coisas que o fazem sentir em casa. Por exemplo, um momento que ele suspira por estar em Jerusalém e beber das águas de Jerusalém, né? Nós aqui em Lages nos orgulhamos da nossa água, né? Nossa água é muito boa, né? Nossa água que sai da torneira, a água que é uma água muito boa, muito saudável, uma delícia, muito gostosa. E Davi está nesse momento, de suspirar pelas águas de Jerusalém, né? Então, é um momento em que ele sente um pouco dessa separação, dessa dificuldade de não estar onde ele quer. Então, ele, na solitude, ele faz essa reflexão com Deus, né? Ele diz a Deus: o Senhor me conhece. E veja, os termos que Davi usa sobre a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus sobre a vida dele, são termos muito específicos de intimidade. Ele fala sondar, penetrar os pensamentos, né? Deus penetra os pensamentos, ele esquadrinha o andar. O que é esquadrinhar? É minucioso, né? Deus sabe onde Davi está, sabe para onde ele vai, sabe como ele caminha. E isso a gente pode aplicar a nós. Esse salmo é para nos ensinar que Deus também age da mesma forma com cada um de nós, que buscamos a Deus, conhecemos a Deus. E ele fala que o conhecimento de Deus, né? Que esse conhecimento chega ao ponto de saber tudo aquilo que nós queremos falar. Nem falamos ainda, mas Deus já conhece tudo aquilo que está na nossa língua para falar, porque ele conhece a gente tão profundamente no nosso ser, que ele sabe exatamente o que a gente vai falar. Então essa exposição, essa revelação dessa intimidade com Deus é para nos ensinar que mesmo em solidão ou em solitude, Deus nos conhece profundamente. O segundo ponto é que a solidão é impossível com Deus, né? Davi começa a descrever aqui algo que precisa ficar muito fixado na sua mente, você precisa aprender, né? Não tem como fugir da presença de Deus, porque Deus é onisciente, onipresente. Ele é todo poderoso, mas ele é onipresente. E a presença dele, ela é transcendental, né? Ou ela transpassa as coisas, os lugares. Então veja bem essa descrição que ele fala. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, né? Uma linguagem muito poética, mas quanto mais cedo de madrugada você acordar, não tem como você fugir de Deus, né? Se me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo com efeito, as trevas me encobrirão, ou seja, mesmo que eu esteja em algum lugar acessível, mas eu não consiga ver, né, esteja em escuridão, esteja tudo
sem luz, Deus está ali presente. Para Deus não tem diferença a luz ou a escuridão. Ele criou tudo, né? O Espírito de Deus transpassa tudo isso. E Ele está conosco. Para onde a gente vai se ausentar do Espírito de Deus? Não há lugar nem longe demais, nem profundo demais, nem alto demais, nem há horário cedo demais ou tarde demais, nem tempo tarde demais ou cedo demais. Então, essa é a mensagem que eu quero que você fixe na sua cabeça. Não tem como nós nos ausentarmos da presença de Deus. Ele está conosco. E, terceiro ponto, mesmo que você esteja se sentindo só, abandonado na mais profunda solidão, Deus, Ele nos conhece muito antes de nós sabermos quem nós somos, né? Davi começa uma descrição aqui que ele disse anteriormente, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Não, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, esse conhecimento que chega até nós sobre o cuidado de Deus, a presença de Deus, aqui ele começa a descrever a questão da concepção, né? Seus olhos me viram substância ainda informe. Então não existe acidentes, não existe tropeços numa concepção, no sentido de que mesmo que você não tenha planejado, mesmo que tenha sido algo inesperado, mesmo que tenha sido com uma pessoa que você não queria, essa vida que está sendo gerada ali, ela não é um acidente. Essa vida que está sendo gerada ali, Deus conhece substância ainda informe, né? Isso gera aí as críticas, os debates sobre aborto, né? Quando que a vida começa, né? Substância ainda informe, não houve nem a ligação ainda das substâncias, né? Ainda não tem forma, ainda não tem coração, ainda não tem batimento. É a pré-concepção até, né? Vamos dizer assim, eu vou inventar esse termo agora, né? É a pré-concepção. Deus já nos conhece. E essa tranquilidade de Davi dizer isso, do rei Davi dizer isso, é que ele está olhando agora para tudo que aconteceu na vida dele, e nem tudo foi um mar de rosas. A gente está dizendo de um homem perseguido, que está em má companhia, está numa caverna, está num buraco, está com gente amargurada. E ele olha para esse momento e diz, tudo até aqui Deus sabe, Deus escreveu na minha história isso. A minha história está contada por Deus, porque eu, por mim, não tenho condições de fazer isso, não tenho condições de escapar do mal, né? E o último ponto, só para a gente fechar aqui, eu sempre que eu lia esse salmo, eu não gostava de ler essa parte, né? Quando ele fala assim, tomara a Deus desse cabo do perverso. Mas toda essa parte está falando o seguinte, antes só do que mal acompanhado. Uma pessoa que não gosta de Deus, uma pessoa que se rebela contra Deus, que fale mal de Deus, que não quer buscar a Deus, é uma má companhia para você. Por quê? Porque ele está se rebelando contra a vida, contra o Criador, contra o Redentor da nossa vida, contra aquele que nos conhece antes da nossa concepção. Não é uma boa companhia. Mas, no caso de Davi, adivinhe, a solitude venceu a solidão. Aqueles homens que eram solitários e amargurados se tornam homens amados por Deus. E eles se tornam os valentes de Davi. Se torna o grande exército de Davi que toma o trono depois. Se você não conhece a história de Davi, leia na tua Bíblia. Lá, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, conta a história do rei Davi. Então, essa história é uma história para nos inspirar, para que você saiba que você não está sozinho, mesmo nesse tempo de pandemia, que não tenha ninguém para te socorrer, não tenha ninguém ao teu lado. Deus está presente, cuidando de você, está te livrando do mal, está cuidando, mesmo que o mal te atinja. Deus abençoe, continue nos acompanhando e receba a nossa oração. Deus abençoe.
sobre ti, um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de